A coluna semanal Diário de Obras é sempre às segundas-feiras e a função é fazer com que você conheça de uma forma muito simples as obras que existem em Cajazeiras, na região e também no mundo. Fernando hoje vai falar sobre um problema que assola muitas cidades da Paraíba, que são as pavimentações, as ruas e avenidas que são pavimentadas. Muitas ruas são pavimentadas e com menos de um ano a pavimentação, seja ela de paralelepípedo ou de asfalto, já começa a rachar, já começa a afundar, já começa a quebrar. Aí começa a fazer aquela concha de retalhos. Retalha, mas parece que não resolve muito. E aí, Fernando vai explicar para a gente o que é que está acontecendo. É falta de planejamento? É material de terceira qualidade? É o produto que não está sendo legal? Existe uma forma alternativa? Afinal de contas, como resolver o problema aí das pavimentações, dos problemas estruturais das pavimentações em paralelepípedo e asfalto? Fernando, boa tarde. Boa tarde, Conrado. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Mais uma vez, né, uma satisfação estar aqui para falar de obras e de engenharia. Muito bem, Fernando. Primeira coisa, existe dois tipos de pavimentação? Existem vários, né? Várias. Mas as mais comuns são paralelepípedo e asfalto, né? São as mais utilizadas, né? Afinal de contas, qual é a melhor para ruas e avenidas? É porque, assim, o dimensionamento que a gente trabalha, né, é com tráfego de veículos, com porte de tráfego de veículos. Por exemplo, quando você chega na entrada da maioria das cidades, principalmente cidades que passam rodovias pelo seu meio, né, que hoje está muito difícil porque geralmente se contorna, tem logo uma placa dizendo que é proibido a entrada de caminhões com determinada carga ou com um X números de eixo. Por quê? Porque os pavimentos urbanos dos municípios não suportam uma carga excessiva ou um eixo excessivo. Então, o que diferencia o tipo de pavimento é justamente isso, porque os pavimentos em si, eles têm materiais distintos. Até asfalto, que eu suponho que o pessoal tem muita dúvida, tem diferentes tipos de asfalto. Asfalto a quente, asfalto a frio. Então, o pavimento em si vai ser em decorrência do tipo de veículo que vai trafegar naquele espaço. Por exemplo, nós temos um exemplo bem claro disso, né? Um ponto bem específico, que é a estrada que está sendo feita da BR-230 ao distrito de Engenheiro Ávidos. Lá é um pavimento diferente do pavimento que é na BR-230. A BR-230, só para ser mais específico, né, é o CBUQ, que é um tipo de pavimento com qualidade superior, que é justamente para tráfego de cargas pesadas. Uhum. Como lá é uma estrada derivante, né, da BR-230, então vai ser um pavimento com um nível um pouco inferior ao da BR. Tem umas fotos aí, produção, coloca aí umas fotos aí em relação à pavimentação, para o Fernando ir falando sobre isso. Então, Fernando, a questão por que é que ultimamente as obras que estão acontecendo, prefeituras, estados ou federal, faz uma pavimentação, aparentemente está ótimo, está beleza, e com poucos dias e até meses e até dias, começa a surgir, afunda, falha, racha, quebra. O porquê disso? É falta de planejamento, falta da preparação do terreno, os produtos que são de péssima qualidade, o que é de fato? É um pouco de tudo, né, que você citou. E, Conrado, desde quando eu comecei, né, essa coluna aqui, a coluna Diário de Obras, junto com você, esse é o problema mais recorrente que as pessoas costumam falar comigo, né, nas minhas redes sociais, costumam dizer justamente as falhas que existem, que ocorrem nas suas ruas, em suas respectivas cidades. E é uma junção desses problemas, né? Mas aqui a gente ressalta características que são relevantes. A primeira é a separação entre a pavimentação e a terraplanagem. Para quem não é da área, né, talvez sejam termos novos, a terraplanagem é a preparação do solo para receber a pavimentação, que é justamente a última camada. Então,
nas cidades é bem comum que se costume negligenciar os processos típicos da terraplanagem, que é justamente a preparação do solo, que você tem que compatibilizar algumas camadas para que chegue na pavimentação sem danos. Então, se você me perguntar qual o principal problema nas pavimentações das cidades, sem sombra de dúvida, eu vou dizer que o principal desses problemas é a falta de cuidado na terraplanagem, a falta de uma terraplanagem executada da forma correta, com suas respectivas camadas sendo compactadas. É bem comum a gente ver até se negligenciar o colchão de areia, né? Que tem que ter pelo menos 20 centímetros, e geralmente é comum, né? Acho que você, na sua cidade, você que está nos acompanhando, já viu uma rua sendo pavimentada e aproveitar o solo natural do terreno, colocar uma fina camada de areia e depois já passar o pavimento por cima. Então, isso é um erro gravíssimo e, com certeza, vai respaldar na danificação desse pavimento. No caso, começa o remenda. Remenda aqui, remenda acolá, remenda. Esse remendo, ele temporariamente alivia, mas aí vai permitir que surjam outros problemas, né? Da infiltração e outras coisas, né? Sim. A gente na engenharia chama essas operações, faz parte do processo de engenharia, mas é um efeito paliativo. Ele, né? É corretivo, ele só serve para permitir durante um curto intervalo de tempo, enquanto uma operação sistemática vem. E aqui no Brasil, eu não lembro o ano, mas recentemente, alguns anos atrás, teve até uma operação, se você colocar aí na internet, você vai ver isso, Operação Tapa Buraco, que o destino dela era justamente, as BRs, né? As BRs federais estavam com esse problema, e o sentido dessa operação era tapar os buracos temporariamente, enquanto saíam as licitações para que as rodovias fossem recuperadas. Tem até uma foto, aumenta essa foto, por gentileza, Cauã, para o pessoal de casa ver melhor, e o Fernando explica, se bem que ele já explicou. Isso aí é o processo normal que deveria ser, isso, não é isso? Exatamente. Aí são as camadas de um pavimento, né? Então tem o leito, o subleito, a subbase, a base, e aí sim vem o pavimento asfalto, que é o CAP. Só que veja só, muitas vezes, Conrado, esse subleito... Essas 4 camadas para colocar em cima do solo para botar o asfalto, é isso? Exatamente. E aí, muitas vezes, Conrado, aquele subleito ali, ele precisa ser preenchido com 5 metros de altura, porque o solo é irregular, tá entendendo? Então, eu preciso elevar essa camada, e como é que eu faço isso? É um processo extremamente complicado, complexo, por isso tem máquinas pesadas, porque eu faço de 20 em 20 centímetros. A cada 20 centímetros, eu passo a camada, eu compacto, né? Passo as máquinas para fazer essa compactação, os compactadores, e vou fazendo esse processo até chegar na camada fim, e aí eu começo as outras camadas, né? A base e a subbase, que geralmente são compostas por brita. Muito bem. Se fizer certinho, dura. Você tem ideia de quantos anos deveria durar uma malha asfáltica de boa qualidade? Não tem um período especificado, não tem uma idade especificada, mas pelo menos 5 anos, né? Que é o que temos de garantia para estruturas que não são concreto armado, deve durar sem precisar dessas reformas. Aqui no Brasil nós temos muito esse modelo, asfalto e paralelepípedo. Fora do Brasil, tem algum outro sistema melhor do que esses dois, que a gente não conhece ainda? Inclusive, que a gente não conhece, não. A gente conhece todos os serviços, inclusive, a gente critica muito, né? Mas a parte de engenharia de pavimentos, nós somos um dos países mais desenvolvidos nessa área de pesquisa. Inclusive, aqui na Paraíba, nós temos um dos melhores laboratórios do mundo, que é referência, que é o LEP, lá na UFCG de Campina Grande. Que bom. Gera pesquisadores fantásticos de lá. E aí, realmente, nós temos como a técnica construtiva principal de pavimento asfalto. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, opta-se por construir em concreto armado, que é parecido com a laje. Parecido com o processo de laje. Passa concreto na pista? Mas aqui também temos. Não sei se você já foi de João Pessoa para Recife, aquela rodovia, né, que é a BR-101, que é a primeira rodovia longitudinal do Brasil, essa parte entre João Pessoa e Recife é de concreto.
É o concreto, só concreto ou asfalto? Ou bota um asfalto por é cima? o concreto. O concreto, e ele é polido, a gente chama isso de pavimento rígido. Esse pavimento aí, com asfalto, é um pavimento flexível. Aham. E o pavimento rígido é o de concreto. Ele tem uma resistência superior e, por exemplo, ele seria indicado, eu não sei se você conhece, né? O pessoal aqui do Sertão já deve ter ouvido falar do problema que tem ali entre Souza e Aparecida, que são as ondulações. Você já ouviu falar? Sim, sim, sim. Seria uma das possíveis soluções para esse trecho, seria fazer justamente em concreto armado. Nos Estados Unidos é bem mais popular. Muito bom. E aí, em termos de impermeabilidade, essas coisas, ele é mais resistente, né? Ele é mais impermeável, né? Mais impermeável. Ambos são impermeáveis. Obviamente deve ser mais caro que o normal, ele? É mais caro, mas dura mais. Então, ao longo do tempo, ele acaba saindo um pouco mais barato. Só que a cultura construtiva, né? Você teria que realocar os profissionais, a indústria para fabricar. Então, tem os pós e tem os contras, mas nossos pavimentos são muito bons. O problema é a execução. O nosso problema é falta de projeto e a forma que se executa incorreta. Principalmente nessas camadas que eu falei, que é a terraplanagem. Muito bem. Fernando, obrigado pela sua participação. Algo mais que você queria acrescentar sobre o assunto? Só a importância, né? Porque esses serviços de infraestrutura, a maioria deles são serviços públicos. Então, precisa de licitação e é feito pelas prefeituras, estados e pela federal. Então, cabe a nós, enquanto cidadão, fiscalizar não só a camada final, né? Mas todo o processo construtivo para que nós tenhamos uma qualidade melhor nas nossas construções e na nossa infraestrutura. Muito bem. Fernando, para os próximos programas, já tem assunto escolhido já? A gente discutiu, né, alguns pontos. Aqui no Sertão, especificamente, está tendo uma ocorrência pujante de mineração. Então, é uma questão ambiental muito forte, né, uma questão econômica. Então, seria bom a gente discutir um pouco sobre isso. E o outro tema foi... Ih, agora você pegou. Eu faço pergunta difícil, não, que a idade não permite mais. Não. Esqueci também, mas foram três temas. São né? temas bons. Segurança no trabalho. Isso. O outro tema foi Exatamente. Segurança no trabalho, que o pessoal tem procurado muito, exatamente. Sobre a ocorrência, né, a necessidade existem muitos operários, né, atuando em situação grave, principalmente em altura, sem os devidos equipamentos de proteção. Eu vejo muito em Cajazeiras alguns cidadãos que estão aí em prédios e casas, eu não vejo, e olha que eu sou leigo, né? Mas o básico que a gente conhece não tem segurança nenhuma, né? Sim. É bem comum mesmo, não só em Cajazeiras, mas no Brasil inteiro. E é obrigado a colocar, cercar a obra, não é isso? Isso. E tem muita obra em Cajazeiras que o pessoal não cerca, tá aberto, vendo na hora caiu uma coisa assim na cabeça de alguém. Tem muitas diretrizes e é bom ressaltar uma coisa importante que normalmente a gente segue uma NBR, uma norma, né? A parte de segurança no trabalho, geralmente, ela segue um NR, que é uma norma regulamentadora que tem poder de lei. Então, a norma, você tem um norte, uma indicação. A NR, você é obrigado a atender todos os pontos. Então, de segurança no trabalho, realmente, o pessoal é obrigado. Então, quando a gente for discutir, a gente vê cada um desses pontos. Sem sombra de dúvida. Fernando, mais informações, quais suas redes sociais? No Instagram, né, vocês vão me encontrar, @Fernando Figueiredos, com S no final. E no YouTube, também tem um canal lá que semanalmente temos vídeos falando sobre obras, curiosidades, numa linguagem fácil, né, para todas as pessoas compreenderem. Canal do Fernando Figueiredo.